Eu me chamo Nínive, minha dupla é Geanderson Amorim. Nós escolhemos a doença fibrose cística, onde a gente vai falar sobre caso clínico e plano de cuidado. Conhecendo um pouco da doença, né? A fibrose cística ela é uma doença hereditária de caráter autossômico recessivo e que ela não tem cura. Isso significa que para a pessoa ter a doença, ela precisa que seus pais sejam portadores do gene que provoca a doença. Sendo portador do gene, os pais ele têm 25% de chance de ter um filho com fibrose cística. Essa doença ela acomete mais pessoas brancas, pessoas caucasianas, então na Europa ela é muito mais tem uma incidência maior, né, de um caso para cada 1.500 nascidos vivos, já que no Brasil, por causa da miscigenação, é de 1 para 600, 900 pessoas nascidas vivas. A fibrose cística ela é causada por uma alteração, uma mutação de uma proteína chamada CFTR, onde ela faz o transporte do cloro, causada por essa mutação desse gene. Existem mais de 1.900 mutações, porém a que ocorre mais é a delta F508, que ela é a alteração, né, a perda da fenilalanina nessa mutação do cromossomo 7. Pode haver variedade de gravidade da doença justamente pelo fato de ser uma alteração na proteína. Então, vai ter casos de pessoas com doença mais grave e outras com casos mais leve. Existem vários sinais e sintomas. Os principais é a fadiga, desnutrição, desidratação. Pessoa vai ter risco mais de ter doenças pulmonares, como pneumonia, bronquite, e também pópulos nasais, também é uma das características da doença. A pessoa também tem um suor salgado. Aqui está o nosso caso clínico, a gente criou referente à doença, né? Vou estar lendo o caso clínico. Paciente RFP, sexo feminino, 18 anos, parda, estudante, diabética, natural e residente de Feira de Santana, Bahia, deu entrada no ambulatório relatando dor abdominal intensa há 2 dias na região do hipocôndrio esquerdo. A mesa atribuiu nível 9 na escala visual analógica, informa a presença constante de tosse com liberação de muco e evento de hemoptise, que no caso é o muco com sangue, e sensação constante de falta de ar. Relatado que durante a infância teve vários episódios de infecções pulmonares, paciente informa interesse em praticar atividade física, porém qualquer atividade que demanda esforço lhe causa fadiga e que ao passar do tempo vem piorando. Histórico familiar, né, que é importante. A mãe é hipertensa e diabética e o avô paterno ele foi diagnosticado com fibrose cística, falecendo após a piora do seu quadro clínico. Renata está urinando normalmente e a diarreia há 3 dias. Após o caso clínico, a gente faz o exame físico, que é a análise, né, no sentido céfalo-podálico, da cabeça aos pés, para verificar as normalidades e a normalidade, para assim podermos fazer o diagnóstico de enfermagem. Nosso exame físico, né, o paciente encontra-se lúcido e orientado no tempo e espaço, apresenta desnutrição e desidratação acarretada por diarreia intermitente nos últimos 3 dias, hiporexia, que no caso é a falta de apetite, possui congestão nasal com a presença de pópulos nasais e corrimento claro endonasal. No sistema respiratório, observatório que sem túnel, com dispneia e respiração sibilante, além de tosse com liberação de muco amarelado e com odor fétido. Ao ser realizada a palpação, reclamou de dores no quadrante superior esquerdo. Nos membros superiores, apresenta hipocratismo digital e vestígio do mesmo nos membros inferiores. Sinais vitais: saturação de oxigênio 85, está abaixo, frequência respiratória 30, tá alto, né, taquipneia. A frequência cardíaca 115 batimento por minuto, a pressão arterial 110 por 80 e a temperatura 37 por 8, 37,8. Agora eu vou passar para o meu colega, que ele vai falar sobre os cuidados de enfermagem. Vou falar com vocês, né, conversando novamente, vou falar com vocês sobre 3 livros, tá? 3 portos seguros que a gente tem que utilizar como enfermeiros e enfermeiras, tá? Para realizar essa avaliação, esse processo de enfermagem, que todo mundo já sabe qual é o processo, né? Que a gente utiliza a gente utiliza, vai pela coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, processo de enfermagem, implementação, avaliação. E nesses 3 processos, diagnóstico, implementação e planejamento, a gente utiliza
3 livros, tá? O primeiro é Ananda, que é um livro internacional de diagnóstico de enfermagem, tá? A gente vai utilizar ele para dar um diagnóstico exato, porque a enfermagem é uma arte, a Horta diz, né, que é uma arte, mas também é uma ciência. E na ciência a gente não pode inventar nomenclatura, não pode inventar diagnóstico. Por isso que existe esse livro internacional para diagnóstico de enfermagem. Depois a gente vai utilizar o NOC, tá? Para a gente poder saber os resultados que a gente espera e os resultados que foram atingidos nesse processo todo. E depois a gente vai utilizar a NIC, que é a implementação. Quais são as ações que nós vamos realizar para chegar ao resultado que a NOC previu e que a gente quer chegar para manter as necessidades humanas básicas do paciente. Tá certo? A fibrose cística é uma doença sem cura, mas a gente tem que manter as necessidades humanas básicas no nível em que o corpo desse paciente permite, né? A gente não vai querer deixar um açúcar, uma glicose normal, que a gente não precisa usar insulina, no paciente que é diabético, por exemplo, diabético nível 2. Não tem condição, então a gente só tem que reduzir o açúcar. Agora, aqui nós vamos fazer a leitura dos cuidados de enfermagem, com base no exame físico que foi realizado, porque o exame físico é o principal. Porque se ele der errado, a gente fazer um exame físico errado, todos os outros, não importa se a gente vai utilizar a Ananda, a NIC ou a NOC, se o exame físico estiver errado, todos os outros vão dar incorretos. Então é muito importante o exame físico. Com base no exame físico, a gente viu que o diagnóstico, por meio da Ananda, a gente diagnosticou fadiga relacionado à desnutrição e dor abdominal caracterizado por apatia, expressão de frustração e dificuldade de manter a física normal. Tá? O resultado que a gente espera ao utilizar NOC, a gente planejou que o resultado é, utilizando o título presente no livro do NOC, tá lá, nível de fadiga, é o título, os indicadores, perda de apetite, 2 de 5, para quem não entende, 1 é um nível muito ruim que o paciente está, e 2 e 5 é o nível que a gente quer chegar, que é o nível normal, o nível de homeostase, vamos dizer assim. A perda de apetite, a gente espera resolver isso em até 7 dias, porque ninguém vai deixar de comer nada e comer normalmente de um dia para o outro, tá certo? A não ser que seja uma coisa momentânea, mas no caso da fibrose cística, não é. Então a gente vai dar uma trabalhada para em até 7 dias, com a ajuda do nutricionista, que é uma tarefa multidisciplinar, não é? Com a ajuda do nutricionista, a gente resolver isso. A saturação do oxigênio está em 3 de 5, a gente espera resolver isso em 1 hora, com a utilização de alguns medicamentos e alguns meios para a gente poder melhorar essa oxigenação do corpo, do organismo da pessoa. As intervenções da NIC que a gente tem que realizar para chegar nesses resultados que a NOC, que a gente achou pela NOC, as intervenções que a gente viu por meio do título, controle de energia, a atividade que a gente vai realizar é monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo adequado de recursos energéticos, tá? A quantidade necessária para o corpo da pessoa poder trabalhar. 2. Consultar um nutricionista sobre formas de aumentar a ingestão de alimentos ricos em energia. 3. Encorajar exercícios aeróbicos, conforme tolerado. E 4. Monitorar a resposta do paciente ao oxigênio. Então, são essas 4 ações que a gente vai fazer para poder chegar àqueles resultados que foi tido pela NOC. Nesse segundo diagnóstico, a gente vai, que o diagnóstico foi de quê? Diarreia relacionada à desnutrição, caracterizado por urgência intestinal, dor abdominal e desidratação. Quais são os resultados que a gente espera para a melhora do quadro clínico do paciente? O título que a gente viu no livro da NOC, eliminação intestinal. Os indicadores são quais? Padrão de eliminação, 2 de 5. A gente espera resolver isso em 1 dia, para o paciente passar a ter uma eliminação fecal normal, em até 1 dia isso. Qualidade de fezes, quantidade de fezes com relação à dieta, 1 de 5. Ou seja, ele está defecando mais do que consome de alimento. A gente espera resolver isso em 1 hora. E a diarreia, 2 de 5, a gente espera resolver isso também em 1 hora. Porque tem uma relação um com o outro, né? A quantidade de fezes que é excretada, o padrão, né, das fezes e a diarreia, tudo um relacionado com o outro. Se melhora um, vai acabar melhorando o outro, consequentemente. Tá? E a intervenção que a gente tem que realizar para chegar a esses pontos, tá? A gente viu no livro da NIC, que é o título, o controle da diarreia, a atividade vai ser obtenção de fezes para cultura e antibiograma, se a diarreia continuar. 2. Monitorar sinais e sintomas de diarreia. 3. Avaliar os registros de ingestão quanto
ao conteúdo nutricional. 4. Orientar sobre dieta com baixo teor de fibras, rica em proteínas, em calorias, conforme apropriado, tá? Porque cada corpo é um corpo, então a gente tem que analisar isso, a nutricionista também vai analisar. E 5. Ensinar o paciente e família a manter um diário de alimentação. Isso é muito importante porque tem até alguns casos de crianças que têm problemas, né? Colesterol alto, etc. Muitas vezes por conta dos familiares, dos pais, das mães, dos avós que gostam de mimar, não é? E também por conta do horário diferente de alimentação. Então é até recomendado que achem um horário em que todos possam comer ao mesmo tempo. E o terceiro caso, tá? Seria nutrição desequilibrada relacionado por percepção equivocada sobre a capacidade de ingerir comida, caracterizado por diarreia, dor abdominal, peso corporal abaixo do peso normal e perda de peso com alimentação adequada. O resultado que a gente espera chegar é, segundo a NOC, o título, estado nutricional, os indicadores. Ingestão de alimento, 2 de 5, a gente espera resolver isso em 7 dias, porque ninguém volta a se alimentar normalmente de um dia para o outro, em uma semana, então tem que dar um tempinho para ir voltando gradativamente. Além do mais, a gente tem que resolver primeiro os problemas de diarreia e etc, para poder voltar a uma ingestão normal. Uma proporção peso-altura, 3 de 5, tá? 2 meses, porque a proporção peso-altura, isso não vai mudar em horas, não vai mudar em semanas nem em dias, tá? E hidratação, 3 de 5, a gente espera mudar isso em uma hora, que o paciente está desidratado e tem que resolver isso de uma forma rápida. A intervenção que a gente tem que realizar para chegar aos resultados é, segundo a NIC, o título, monitoração nutricional, a atividade, identificar a normalidade no funcionamento intestinal, diarreia, sangue, muco, evacuação irregular, etc., ou dolorosa. Isso a gente já conseguiu identificar, né? A diarreia, por exemplo. Monitorar a ingestão calórica alimentar, identificar mudanças recentes do apetite e atividade e determinar os padrões alimentares, tá certo? Além desses, poderiam existir outros, tá? Mas isso também ia ser bastante tempo, não ia ter tempo nem de falar tudo, porque a doença é muito complexa, a doença é muito complicada de se trabalhar, ia ter várias intervenções, vários processos, tá? Então a gente deu um foco nesses 3. Então, muito obrigado pela atenção, não é?